Sabe que nós temos uma dificuldade de entender que Deus é grande, de entender que Deus, Pai, Filho e Espírito, são um, três pessoas distintas, mas porém com um só propósito, que é salvar o homem que Deus criou. Esse é o propósito. Quando falamos em Deus, devemos ter o respeito, reconhecer que Ele é soberano, Ele está acima de todos nós, Ele é o Deus grande, o Deus único, Criador das coisas visíveis aos nossos olhos e as invisíveis, aquelas que o homem pode batalhar, pode tentar de todas as formas chegar, mas não vai. Conseguimos ver uma parte do que Deus criou, mas outra parte está fora do alcance do ser humano. Essa infinidade que nós temos aqui, acima da nossa cabeça, ao lado, é fora do nosso controle. Por isso, quando nós oramos, conversamos com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito, devemos mostrar respeito e submissão, porque Ele é o Senhor de eternidade a eternidade. O apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimo, ele nos ajuda a compreender através de uma revelação que é feita para as igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia naquela época, mas ficou reservado e guardado para nós até hoje. Ele diz no versículo 7 assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí ele diz no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas sabe o que a gente vê hoje nas chamadas igrejas, grupos de pessoas? É um tipo de ordenança da parte do homem. O Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo, eu te ordeno. Não é bem assim que a gente faz. Nós, quando vamos estar na presença de alguém que nós consideramos superior a nós, seja um juiz, um advogado, alguém encarregado de uma autoridade, o que é que nós fazemos? Nós nos prostramos com uma educação, com respeito, pedimos licença para estar na presença daquela pessoa. Se vamos sentar, pedimos licença, dá licença para sentar. Interessante isso. E com Deus, às vezes nós falhamos e não colocamos nós no nosso devido lugar e Deus no lugar que Ele sempre está, que é no seu trono sagrado, e mostra o respeito. Aí João ajuda a gente a entender quem é Deus e por que Ele existe em nós. Olha o que ele fala no versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livros e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a ordem que ele recebe, o apóstolo João, o discípulo amado, é escrever estas coisas em livros e é enviar para as igrejas. Nós hoje temos o privilégio de receber esta mesma escrita que João fez na revelação no livro de Apocalipse. A ilha de Pátimo ficava bem fora do contexto, ao lado de Éfeso, né? Éfeso que está na Bíblia mesmo. O estado que ela vive hoje, o país, é na Turquia. Então, lá João foi exilado, juntamente com outros presos que eram levados para lá para pagar o seu castigo. João não tinha castigo nenhum, simplesmente porque pregava o evangelho e foi para essa ilha, né? Agora, Jesus ainda fala que encontrei-me no dia do Senhor. Essa palavra dia do Senhor, ela aparece essa única vez aqui, quando João está fazendo. Depois, mais tarde, na vida da igreja, ela aparece, né, em Apocalipse, né? Capítulo 20, versículo 7, quando iam celebrar a Santa Ceia, para lembrar a morte
e a ressurreição de Jesus, né? Lembrar a sua morte, derramamento de seu sangue. Ela aparece lá no capítulo 20, no versículo 7. Até dando uma dica para a gente poder saber uma base sólida qual dia da semana devemos celebrar a Santa Ceia. Primeiro dia da semana. Mas ela aparece na Antiga Aliança como o primeiro dia da semana após o 7º dia, que era a comemoração principal dos judeus em guardar aquele dia, que fazia parte da lei, em respeito ao nosso Deus. Não se podia trabalhar, fazer nada, e esse dia era tirado inteiramente para dedicação ao Senhor. Mas, logo depois do 7º, aparece o primeiro dia da semana, que seria o domingo, que João fala, encontrei-me no dia do Senhor. Então aparece aqui no versículo 10, né? De Apocalipse capítulo 1. Também aparece essa ilha de Pátmos, era uma ilha rochosa, né? Onde era difícil o acesso para aquela época. Então era levado e deixado lá, sem meio de transporte para os presos saírem de lá. E é assim que aconteceu. Mas voltando aqui ao texto. Ele pede para escrever estas coisas e enviar às 7 igrejas. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. 5 mais 2, 7. Então vamos gravar bem o que é os candeeiros, né? 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, né? Bem branco como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, aquilo saía. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagina o sol na sua força. Tente olhar para o sol que foi criado por Deus. Tente olhar o sol na sua força. Vê se você consegue olhar para o sol. Vê se você consegue ficar parado. Você não consegue. Provavelmente você vai perder a visão por alguns tempos. Isso é assim, se não prejudicar um pouco mais, porque queima alguma parte da retina, né? Mas ele falou que brilhava tão forte que aconteceu o que com ele? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Interessante observar isso. Mas agora, qual o tamanho do Filho de Deus? Qual o tamanho dessa pessoa que João encontrou? Aí ele diz no versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, 7 na mão direita. Bom, nós sabemos que estrelas, muitas são maiores, bem maior do que a Terra. Mas ele tinha 7. Então imagina estrelas menor, tamanho da Lua, tamanho da Terra. Ele tinha 7 na sua mão direita. Aí conseguimos imaginar o tamanho que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito. Olha a proporção gigantesca que eles ocupam nesse universo. Então, quando nós falamos que Deus é grande, então imagina alguém grande que merece todo o respeito, toda a devoção, toda a dedicação, para a gente não falhar. Porque nós, no nosso pequenez, na nossa sujeira do pecado no nosso corpo, achamos que nós somos maior que Deus. E queremos determinar o que Deus deve fazer em nossas vidas. Deus não faz isso. Ele aceita quando nós chegamos para Ele, em submissão e todo respeito. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca sairia uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando João viu, João caiu aos pés como morto. Deus, através
de Jesus Cristo, que é Cristo que está aqui, coloca a mão na sua cabeça e fala uma palavra bem carinhosa para João, né? Pôs a mão quando colocou a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí ele diz no versículo 18: aquele que vive, que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então a pessoa que está falando aqui é Jesus. Agora ele aparece com cabelos brancos como a neve, com os pés, com tudo, né, de grande potência, impondo que nós devemos respeitar. Ele vai explicar daqui a pouco o que é os candeeiros, para a gente poder entender. Mas olha bem, para a gente aprender a ter respeito. Ele se fez carne, habitou entre nós, foi morto como sacrifício perfeito, e agora ele vem mostrando para João. João, você vai escrever todas estas coisas que eu vou ditar para você em livros e envia às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Então as igrejas já estavam quase se perdendo, por causa de perseguição, por causa de falta de firmeza e muitas outras coisas. Sabemos que a perseguição era violenta e as pessoas estavam desistindo. E vem para dizer: não desista, não desista. Eu estive morto e agora eu estou vivo. Eu estou aqui, João. Não temas, eu sou o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então, Pai, Filho e Espírito são um. Eu estive morto. E como ele falou, logo no segundo versículo que a gente fez a leitura: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai e Filho são um, e o Espírito que revelou a palavra. Quando eu falo que Pai, Filho e Espírito são um, o Pai é o Criador, Jesus é o Senhor da vida e o Espírito é o que revelou a palavra para mim e para você. Então, quando eu não aceito, como acontece muito aí, eu aceito o Pai, aceito o Filho, mas eu faço o que eu quero. Eu estou desrespeitando a revelação do Santo Espírito. Existem até algumas doutrinas erradas. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem salvação. E alguns atribuem isso à fornicação, a alguma outra coisa. Mas o pecado contra o Espírito Santo é não reter as palavras que ele revelou, para que a gente possa colocar em prática em nossas vidas. Então, essa pessoa que peca contra o Espírito, ela se torna o anticristo, porque está contra Cristo, que enviou o teu Espírito para revelar. O Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito é o terceiro. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Espírito revelou toda a mensagem da cruz. Essa passagem que nós podemos observar, essas passagens que nos ajudam a compreender. Aí ele chega no versículo 19. Escreve, pois, estas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, o que é o candeeiro? Então já falamos que cada anjo estava olhando uma igreja de perto. E nós sabemos o que é bem isso. No livro de Hebreus fala que os anjos estão a serviço daqueles que hão de ser salvos. São ministros de Deus em trabalho para cuidar de nós. Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. Agora, e os 7 candeeiros? Ele diz que os candeeiros são as 7 igrejas. O que é o candeeiro na antiga aliança? É aquele que ficava aceso dia e noite para terem um fogo contínuo no tabernáculo. Então aquele fogo ficava aceso durante o dia, durante a noite, e ele brilhava.
Até eu não sei se você conhece bem a história de Levítico capítulo 10. Os dois filhos, né, de Abraão, Nadab e Abiú, em uma certa manhã, como era ordenado a eles, a colocarem o incenso no incensário e colocarem fogo para que pudessem purificar o tabernáculo. Eles trouxeram fogo estranho. O que dá a entender naquele texto é que eles não pegaram daquele fogo que ficava aceso contínuo dentro do tabernáculo. Trouxeram fogo de um outro lugar e Deus os matou os dois na hora, Nadab e Abiú. Agora, quando João fala aqui dos candeeiros, ele está dizendo que a igreja hoje que segue os padrões que foi revelado por Cristo na nova aliança, são as igrejas que estão mantendo acesas as chamas, que é do candeeiro para iluminar até Deus, chegar em iluminação até Deus. Por isso ele disse que os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas que precisava brilhar até Deus. Deus não deu isso para nenhum dos judeus, nenhuma da sinagoga, nem no templo que estava em Jerusalém, que vai ser destruído nos anos 70 da era cristã, mas ele deu isso para 7 igrejas, que os seus anjos estão na igreja, que presta culto a ele em devoção, baseado no que ele revelou. Então precisamos ter bastante cuidado naquilo que nós estamos produzindo como igreja para o Senhor, porque não vai ter perdão se falharmos. Resto nenhum daqueles outros grupos da época, Deus mencionou isso, mas ele mandou para 7 igrejas da Ásia. Os nomes dessas igrejas, ele fala aqui bem claramente no versículo 11 do capítulo 1. O que vê, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, quando você lê as histórias de cada uma delas, você vai ver que cada uma tinha elogio ou deselogio, desqualificações. É incrível isso. Cada igreja tinha a mesma palavra, mas algumas já estavam, seguindo padrões diferentes. Nossos dias nem se compara com essas igrejas que ele está escrevendo. Nossos dias as igrejas desviaram para longe e fazem de Deus Pai, Filho e Espírito como se fossem escravos ou empregados, ordenando ao invés de ser ordenado por Deus a praticar. Não caiamos nesses erros, porque senão vamos ser condenados. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser espertos, para que a gente possa chegar naquele grande dia, não passar vergonha para ser mandado para condenação, mas para ter a alegria de saber que venceu o mundo, que tem sido dominado dia após dia pela parte do maligno. Se você já é inscrito na nossa página, seja sempre bem-vindo. Se você só está visitando, também desejo que você seja bem-vindo. Mas uma coisa eu peço, seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para as pessoas que você ama, que você tenha um desejo também que cresça enquanto há tempo, porque os nossos dias estão passando. Que Deus nos abençoe.